Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi dominada pelos acontecimentos em Sintra, no Fórum Anual do Banco Central Europeu, em que se reuniram quase a grande maioria, digamos, dos principais banqueiros centrais, dos principais responsáveis dos maiores bancos centrais globais. O Banco Central Europeu, ou melhor, os vários elementos do Banco Central Europeu, os vários responsáveis, aproveitaram a situação para voltar a reiterar vivamente a firme intenção de subidas de taxas de juros, colocando o mercado mais perto de uma subida em setembro, uma segunda subida mais em setembro, do que aquela que estariam a prever, digamos, aqui há um tempo atrás, quando davam como certa apenas a de julho. O painel principal foi no último dia, em que estiveram os quatro maiores responsáveis dos bancos centrais reunidos no mesmo painel: Andrew Bailey, do Banco de Inglaterra, Kazuo Ueda, do Banco do Japão, Jerome Powell, da Reserva Federal, e Christine Lagarde, do Banco Central Europeu. À exceção de Kazuo Ueda, todos eles reiteraram a firme intenção de continuar em subidas de taxa de juros. Por parte da Christine Lagarde, já tudo de alguma forma tinha sido dito anteriormente, em que em discursos anteriores ela frisou bem que em julho iríamos ter uma nova subida de 25 pontos da taxa de juros, e deixou a porta continuamente aberta para mais subidas, tal como fizeram todos os outros responsáveis do Banco Central Europeu. Já Jerome Powell foi bastante mais agressivo, admitiu a possibilidade de continuar a fazer subidas consecutivas de taxa de juros, coisa que já tinha sido afastada pelo mercado, mandou, digamos, os cortes de taxa de juros definitivamente não para este ano e, portanto, bem lá mais para 2024. E inclusive quando saiu de Sintra e foi para um ou outro evento em Madrid, continuou a sua agressividade, e isso fez com que os mercados acabassem por aceitar de alguma forma essa mensagem, receber melhor essa mensagem, a tal mensagem que não tinha passado tão bem logo na altura da Reserva Federal, da reunião da Reserva Federal, quando os dot plot indicaram exatamente isso, ou seja, mais duas subidas de taxa de juros e sem haver cortes de taxa de juros para este ano. Ainda no campo dos bancos centrais, o Riksbank, do Banco Central da Suécia, também ele subiu taxas de juros, subiu 25 pontos a sua taxa de juros, e ainda deu orientação futura para uma nova subida de 25 pontos na próxima reunião. Os dados económicos também foram importantes esta semana, com os dados da inflação tanto na Europa como nos Estados Unidos, sendo que nos Estados Unidos o dado era do Core PCE Price Index, ou seja, a medida mais seguida pelo próprio Fed, e isso foi importante no decorrer da semana, ou seja, no final da semana, para os acontecimentos principalmente em termos do dólar. Já os dados da inflação da Europa colocaram alguma água fria na agressividade que o Banco Central Europeu tem vindo a mostrar. Isto quando os dados da inflação mostraram uma queda de 6,1% para 5,5%, quando o mercado esperava 5,6%, e a inflação subjacente subiu de 5,3% para 5,4%, quando o mercado estava mesmo à espera de 5,5%. Nos Estados Unidos, o tal PCE Core Price Index acabou por também colocar bastante água na fervura, como eu acabei de dizer, em relação ao Banco Central Europeu na Reserva Federal, na medida em que foi bastante mais suave do que aquilo que se estava à espera, com a medida mensal a subir 0,3%, os preços a subirem 0,3% no mês de maio, e a colocar a medida anual dos 4,7% para 4,6%, quando o mercado esperava que ela continuasse a 4,7%. Isto nos mercados acionistas acabou por dar uma semana positiva, mas com o CAC a ser o que mais subiu em França, com 3,3%, o SP 500 nos Estados Unidos um pouco mais do que 2% de subida da taxa de juros, e esta semana foi o índice australiano que ganhou na Ásia com uma subida de 1,47%. Mas esta semana também terminou o mês e o semestre. E no semestre vemos aqui coisas interessantes, como por exemplo
um dos melhores semestres, um dos melhores primeiros semestres sempre no Nasdaq, com uns impressionantes mais de 30% de valorização ao longo deste ano, até agora, e o Nikkei também bastante lá perto, a ganhar cerca de 27%. Já o DAX ganhou 16% e, digamos, no lado contrário, tivemos o Hang Seng, que foi o único índice, um dos maiores índices, a recuar este ano e perdeu cerca de 4%. Por cá, o PSI esta semana ficou quase, ou muito pouco alterado, teve uma subida à volta de 0,8%, sendo que no semestre tem 3,3% de valorização, ajudados, e de que maneira, pela Mota-Engil, que subiu estes 6 meses mais de 90%, e a Greenvolt, que perdeu nestes 6 meses mais de 20%. No mercado cambial foram vários os destaques. Começo logo por dizer que a coroa sueca, por exemplo, apesar de ter subido taxas de juro, o seu Banco Central acabou por atingir novos mínimos e terminar a semana em novos mínimos. E obviamente que vamos ver uma vez mais o euro-dólar, em que nestes 6 meses, durante esta semana ficou pouco alterado, teve alguma volatilidade, voltou quase muito perto de 1,10 e depois bem abaixo de 1,09 para terminar praticamente inalterado na volta dos 1,09. E nos 6 meses foi também um pouco isso que aconteceu. Ele começou o ano à volta de 1,07 e terminou estes 6 meses à volta de 1,09. Já o Yen tem vindo com perdas relevantes, bastante relevantes, e o Euro-Yen, que começou o ano à volta dos 140 ienes por euro, terminou estes 6 meses à volta dos 158 ienes por euro. Nos mercados das commodities, o ouro ganhou este ano cerca de 5,5% e o petróleo perdeu cerca de 12,5%. E este petróleo aqui estou-me a referir ao Brent, mas no WTI será idêntica à situação. Nesta semana o petróleo ganhou cerca de 1%, conseguiu de alguma forma recuperar um pouco. A semana que vai começar é uma semana que vamos ter principalmente os olhos nos dados do mercado de trabalho. Nas minutas temos um feriado importante nos Estados Unidos e ainda temos uma reunião da OPEC onde não se espera que haja uma grande, não haja algum dado relevante, mas que estaremos sempre à espera a ver se poderá eventualmente haver novos cortes. O 4 de julho, o dia da independência, é na terça-feira e os mercados vão estar encerrados nos Estados Unidos na terça-feira e na segunda-feira provavelmente também meio gás, o que vai tirar aqui a liquidez do mercado. Na quarta-feira vamos ter as minutas do Banco Central Norte-Americano, da Reserva Federal, e isso vai provavelmente, aqui assim os mercados vão tentar verificar bem quais foram as discussões em torno de a não subida de taxa de juros que aconteceu nesta última reunião de junho, independentemente de os dot plot que o mercado já anteriormente teve acesso e que sabe qual é a orientação futura relativamente a essas mesmas projeções. Os números da inflação, os números económicos, o principal, digamos, são os non-farm payrolls, na sexta-feira, mas até lá temos várias coisas com que nos preocupar, passa a expressão. Ou seja, temos os ISMs nos Estados Unidos, portanto, a medida de atividade comercial, tanto no setor manufatureiro, que começa logo no princípio da semana, até mais para o fim da semana o setor de serviços. Obviamente que temos tudo o que é relacionado com o mercado de trabalho, desde o ADP, o mercado de trabalho privado, às JOLTS, às vagas de emprego, aos pedidos de subsídio de desemprego na quinta-feira. Tudo isso contribui para que mais tarde vamos ter os tais non-farm payrolls, que se mostrarem bastante mais fortes, poderão aqui, digamos, voltar a colocar mais pressão sobre o Fed para continuar a subir taxas de juros. Por fim, temos aqui mais um Banco Central, o Reserve Bank of Australia. Foi com ele que começou esta nova onda ou um subciclo, se queremos chamar, de aumentos de taxas de juros, de aperto monetário, e vamos tê-lo novamente agora aqui nesta semana.
O mercado está à espera de que provavelmente não vá mexer na sua taxa de juros, isto depois dos dados da inflação terem caído abaixo das próprias projeções do próprio Banco Central. Mas logo veremos o que é que nos vai trazer de novo aqui assim o Reserve Bank of Australia. Para já é tudo, uma boa semana, bons negócios e para a semana cá estaremos uma vez mais. Até lá!